nomes, amigos da 106, a você internauta acompanhando as imagens, estamos aqui agora nesse exato momento na Praça do Forró. Alguns ônibus a princípio estão expostos aqui juntamente com os demais da Secretaria de Infraestrutura. São carros e ônibus, além de ambulâncias também da área da saúde, que foram colocados aqui. Esses veículos estão sendo expostos para que a sociedade tome conhecimento da real situação. E este exatamente que os senhores assistem pelas imagens com placa 7737, a Josemar vai falar deste carro, porque para eles é surpresa do que foi encontrado. Mas, secretário, bem-vindo à programação da Jeremaba FM, o senhor recebendo a secretaria, aliás, reassumindo a Secretaria de Educação, já que trabalhou em outras gestões. Como está a real situação hoje da Secretaria Municipal de Educação aqui no município? Bem-vindo, Jeremaba FM, boa tarde. Boa tarde, Reginaldo, boa tarde a todos os ouvintes de Jeremaba FM, a Luiz Carlos, a Paulo Gomes. É com muita tristeza, Reginaldo, que a gente recebe a Secretaria de Educação, um órgão que deveria ser de exemplo para a sociedade, da maneira que nós recebemos. É algo preocupante também, porque a gente sabe que a nossa função como educador é mostrar toda uma cidadania para as crianças, e a gente quando encontra ônibus nessa situação é preocupante, porque além do aspecto físico, além da questão de estofados, é algo assim que é preocupante, é quando a gente toma como base a questão dos pagamentos. A sociedade precisa saber que esse ônibus que estava algum tempo parado, ele teve durante o ano um consumo de combustível no valor de 27 mil. Então a gente percebe que até no mês de dezembro, né, que tivemos poucos dias de aula, ele consumiu quase 3 mil de combustível. Então, assim, é preocupante. A gente percebe vários processos de pagamento de manutenção preventiva daqueles automóveis. Inclusive, esse ônibus que é aqui também, você percebe a situação dos pneus, tem também processo de pagamento de pneus para esse ônibus. Então, é algo assim preocupante, que nós estamos assim tentando ver, né, como é que a gente vai fazer mesmo para que a gente possa colocar a educação nos seus trilhos, para que a gente possa proporcionar o melhor para a educação do nosso município. Já com relação a estes amarelinhos que é do governo federal, que serve exclusivamente para o transporte de 2 alunos, aqui nós temos apenas 3. Existem outros e os demais? Quais são as reais situações? Reginaldo, assim, se a gente for fazer um levantamento, a gente estava hoje, né, com toda uma equipe de mecânicos, de eletricistas. É preocupante porque tem ônibus mesmo, os estofados estão todos que não tem menor condição de uso. Ontem mesmo eu tive que fornecer um ônibus para os universitários, e aí a gente testava um, testava outro e não conseguia. Não tenho ainda 100% do levantamento em relação a como está a frota, mas assim, nossa equipe de profissionais está fazendo todo esse preparo, mas a gente pode dizer que praticamente nós temos só 1 ou 2 ônibus mesmo com condições de uso. Dos 20 ônibus que nós temos, 1 ou 2 está com condições de uso. Documentações, alguns com documentações atrasadas, né, que estavam sendo andados com documentação atrasada, e problemas mecânicos e de eletricidade diversos, que a gente tem que fazer muito esforço para que a gente possa estar iniciando nosso ano letivo, né, com condições de uso, para que a gente possa transportar esses alunos da melhor forma possível. Já com relação ao pessoal, como está a situação, contratados também, a equipe já está formada, já foram selecionados esse pessoal, ou ainda o secretário está aí estudando e recontratando? Olha, Reginaldo, a gente, diante da situação financeira que nós encontramos, como eu já estive na secretaria, as pessoas já me conhecem que eu sou uma pessoa muito prudente em relação ao financeiro. Então, eu acredito que a gente só pode contratar quando a gente pode pagar. Então, hoje mesmo, falando em pagamento, eu fui surpreendido com alguns fornecedores que foram na Secretaria de Educação fazer cobrança de débitos, inclusive os livros que chegaram, o fornecedor disse que foram mais de 12 mil livros que chegaram na cidade, né, que foram entregues na cidade, na Secretaria de Educação, e distribuídos para as escolas. Então, outra situação são dos mobiliários, né, a empresa entrou em contato também com a gente.
onde a prefeitura deixou um débito também, não pagou, um débito de mais de 600 mil. Outro problema está sendo a questão dos brinquedos. Os brinquedos que foram comprados também não foram pagos. Então são muitos casos de inadimplência, muito caso de falta de pagamento, né? E quando você vê o saldo que foi deixado, e aí você vê também a questão de consignados que não foi pago, INSS que não foi pago. Então são várias situações financeiras que nós estamos reconhecendo, né? Que a gente está vendo alguns assim, até por ser dívida de prefeitura, a gente vai ter que pagar como INSS, consignado, mas outras, inclusive esses processos que eu falei anteriormente das licitações, que foi uma licitação que foi barrada de forma judicial, né? Houve uma liminar em que não podia haver pagamento, e mesmo sabendo, mesmo tendo ciência que não havia pagamento, eles fizeram o pedido e o material chegou aí. Então, são questões que a gente está resolvendo, tá? A gente já está resolvendo junto com o jurídico, mas no momento é um momento de prudência. Então, por conta disso, essa questão de contratação, eu estou na secretaria apenas com pessoas mesmo que necessárias, que é a questão de advogados que estou precisando, a questão de pessoas para contabilidade. Nós vamos ter que ter muita prudência nessa questão de contratação, porque senão a gente vai acabar não arcando com compromisso. E eu entendo que a educação, além da contratação, claro que a gente tem que ter uma equipe, né, preparada, nós temos que ter equipes para que a escola possa andar, mas além disso a educação tem a manutenção, tem manutenção de ônibus, tem manutenção das escolas. As escolas, assim, a gente está, logo mais a gente vai estar também publicando alguns vídeos da situação real. É triste, né, a gente fica se perguntando qual era a condição que um professor, que um aluno estava em certas escolas, porque são condições mesmo desumanas, são condições que não existem. E aí o que se parecia, né, o que se parecia para a sociedade é que estava tudo bem. Então muitas vezes parecia para a sociedade, o marketing era muito forte, a propaganda era muito forte, mas na realidade eram problemas primários que não poderia estar acontecendo. O que é que vai ser feito para reverter a situação, já que, como o senhor está falando aí, são várias escolas que estão depredadas? Pelo que é que vai ser feito na gestão do senhor? Olha, Reginaldo, tudo se parte de um planejamento, né? Então a gente tem que fazer o planejamento. O primeiro passo está sendo esse, a gente está fazendo esse levantamento escola por escola. Eu solicitei que os responsáveis por cada escola estivessem gravando vídeos, tirando fotos. As equipes de obra também estão indo nos locais, para que a gente possa, de acordo com essa realidade, a gente vai ter que fazer um planejamento financeiro também, para que a gente coloque as escolas em andamento. Estamos conversando com Josemar Muniz, que é o secretário de Educação aqui do município de Jeremoabo. Daqui a pouco, portanto, a gente retorna com a segunda parte desta entrevista. Com exclusividade, repórter Reginaldo Alves, comandante do Trovão Cisa da Notícia, para Notícias da 106. Seguem os companheiros Luiz Carlos e Paulo Gomes e a gente volta já já.